Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês, amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 14, onde a palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedia a multidão, subiu ao monte para orar. E parte chegada, já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, quando a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É o fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo-se do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou-se o vento, então aproximou-se, e os que estavam no barco adoraram e disseram: Eis verdadeiramente Filho de Deus. Eita, Jesus maravilhoso, Jesus de poder, que poder é esse? Só Jesus para andar por cima do mar, né? Glória a Deus. Esse Deus é tremendo, meus irmãos. Glórias e glórias e glórias a Jesus, né? Glórias a Deus. Jesus, né? Naquele barco, com os discípulos, né? Dele dentro do barco, andou sobre as águas. Que lindo, né? Que maravilhoso. E os discípulos ali presenciaram, né? Essa maravilha de Jesus. E Pedro, né? Todos eles se assustaram com aquilo, achando que era um fantasma. Mas Pedro sempre, né, queria fazer as coisas do lado de Jesus. Então pediu para ir, né, se fosse Jesus mesmo, para Jesus provar para ele que era Jesus mesmo, que ele concedesse que ele andasse também sobre as águas. Ali Jesus chamou ele, né, e ele foi. Mas como o vento estava muito forte, ele teve medo, né, e afundou. E Jesus disse, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Será que tem alguns irmãos aí que duvida do poder de Deus? Será que tem gente servindo a Deus, mas duvidando da tua cura, duvidando do teu milagre, né? Porque aqui Pedro andava com Jesus, era um discípulo de Jesus, e ainda assim teve medo, né, de andar sobre as águas. Quando o medo veio sobre ele, ele afundou. E Jesus mesmo falou para ele: homem de pequena fé, será que se a fé de Pedro fosse maior, ele teria conseguido chegar até aonde Jesus estava? Sim, porque se ele afundou, foi porque ele teve pouca fé. E aqui fica, meus irmãos, para a gente que serve a Deus, que para a gente ter o milagre que a gente quer da parte de Deus, a gente tem que ter fé. E fé mesmo, botar fé em ação e ter fé em Deus mesmo, sem duvidar. Porque aqui Jesus disse, né, para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? A partir do momento que a gente clama a Deus por algo na vida da gente e a gente duvida, ô meu irmão, o milagre não acontece. Porque Jesus sabe, né? Quem tem fé de verdade, quem busca Ele de verdade, quem quer mesmo um milagre da parte dele, uma cura da parte dele. Não adianta, né, a gente só clamar a Deus com a boca,
mas o coração está longe dele. A gente só obtém milagre da parte de Deus quando a gente tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Sem fé a gente não sobrevive, sem fé a gente não realiza sonhos, sem fé a gente não tem milagre, sem fé a gente não vê a cura. Então tudo na vida da gente é através da fé. Se você tiver fé, você é curado. Se você tiver fé, você é liberto. Se você tiver fé, você recebe o teu milagre. Então aqui, Pedro, Jesus mesmo disse que ele duvidou. A fé dele foi pequena diante daquilo que ele estava presenciando, daquilo que ele estava fazendo. Se a partir do momento que a gente clama a Deus por algo que a gente quer, e a gente duvida que ele vai fazer, como é que a gente vai receber da parte de Deus um milagre, uma cura? A gente não vai receber nunca, porque o que nos salva é a nossa fé, como Jesus mesmo falou aqui para Pedro. Homem de pequena fé. Será que a gente, mesmo com uma fé pequena, o Senhor opera em nós? Será que ainda assim que a nossa fé é pequena, Deus faz um milagre em nós? Meu irmão, a gente tem que entender que Deus é poderosíssimo, Deus é grande, Deus é tremendo. Como é que a gente vai ter uma fé pequena diante de um Pai tão poderoso igual a Deus, que faz o impossível acontecer? Só Ele faz o impossível acontecer em nossas vidas. Então a gente não pode ter uma fé pequena, porque a gente tem um Deus grande. Então a gente tem que ter fé quando a gente clamar ao Senhor. Meu Deus, determinando ali, eu quero minha cura. Mas é com fé, meus irmãos. Quando fala, meu Deus, eu quero o meu milagre. Mas é com fé, meu irmão, é com fé. Porque se não tiver fé, não acontece. E aqui Jesus disse para Pedro, né? Por que duvidaste? Meu Deus, ele tinha tudo, né? Para chegar até Jesus ali. Que coisa linda, andando sobre as águas. E Jesus observando ele. E ainda assim, ele duvidou. Ainda assim, ele teve medo e caiu, sabendo que Jesus estava ali todo momento. Meu irmão, eu sabendo que Jesus é na minha vida, que eu sirvo um Deus grande, um Deus único, um Deus poderoso, eu não vou crer em um milagre? Eu não vou crer em uma cura? Meu irmão, se eu sei que para Deus nada é impossível, Deus ali está me dando as mãos, Jesus está estendendo as mãos para mim, me chamando para eu ir, eu não vou? Oh, meu Deus do céu! E aqui esse Pedro, ele duvidou, e a fé dele foi pequena, ele teve medo e caiu. Foi o medo que fez ele cair. Meu irmão, se você está com algo na tua vida que está querendo te deixar para baixo, te amedrontar, ore ao Senhor, repreenda hoje esse medo, joga por terra em nome de Jesus, para que o Senhor venha te encorajar, para que o Senhor venha te levantar, para que o Senhor não te deixe cair. Clame a Deus hoje, Senhor, me dê força para eu continuar de pé te buscando. Aumente a minha fé para que eu não caia, para que eu não tenha medo das coisas que vêm e eu venha desistir de ti. Não podemos, meu irmão, nos deixar cair. Não podemos nos deixar nos fraquejar. A gente tem que clamar a este Deus poderoso todo dia pela nossa fé, para que Deus aumente a nossa fé nele, a nossa esperança nele. Porque a partir do momento das nossas vidas que nossa fé enfraquece, meu irmão, a gente também acaba ficando fraco. E aí a gente vai caindo, quando a gente for ver, a gente não consegue mais levantar. Porque o medo, quem bota o medo na gente é o inimigo. Ele que bota medo para que a gente não vai, porque ele sabe que o servo de Deus tem vitória, tem milagre para receber. E ele começa, né, a soprar aquele vento ao contrário.
Mas eu repreendo hoje, em nome de Jesus. Se por acaso tiver um vento ao contrário na tua vida, eu repreendo hoje, em nome de Jesus, que esse vento ao contrário vai cessar na tua vida hoje. E tu vai receber o teu milagre da parte de Deus. Tenha fé, não duvide daquilo que tu tá buscando da parte de Deus. Continue orando, continue perseverando no Senhor. Porque se tu crer, tu vai ver o teu milagre acontecer. Se tu crer, tu vai ver a cura chegar. Se tu crer, tu vai ver a libertação na tua casa chegar. Então creia no teu milagre, não duvide, porque aqui o Senhor Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, se duvidar, não tem milagre. Se duvidar, não tem cura. Quantos estão clamando a Deus? Quantos estão buscando o Senhor e não está vendo nada acontecer na vida? Será que não é a fé? Será que não é a dúvida? Aonde está a tua fé? Põe a tua fé em ação. Põe a tua fé no Senhor Jesus. Começa a orar hoje. Se tu tá fraco, busca força no Senhor. Se tu tá caído, peça ao Senhor para te levantar. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar força que tu precisa hoje. E tu vai entrar, o Senhor vai te dar um despertar. E você vai tomar uma decisão na tua vida. A partir de hoje eu vou me levantar, porque o Senhor é maior na minha vida. O Senhor pode todas as coisas, e se eu crer, eu vou receber o meu milagre. Então creia, meu irmão, creia, porque você vai ter o teu milagre da parte de Deus. Creia sem duvidar. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Quando a gente clama a Ele, Ele responde. Pedro aqui, ó, caiu, se afundou no mar. E lá ele clamou ao Senhor, e o Senhor foi lá, puxou ele. Então clame hoje, da onde você estiver. Clame ao Senhor hoje, que Ele vai te puxar, Ele vai te segurar, Ele vai te sustentar e Ele não vai deixar você cair. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de vocês. Que a palavra hoje tenha aumentado a tua fé, a tua esperança no Senhor. Que a partir de hoje tu vai crer sem duvidar para ver o teu milagre chegar. Amém? Glória a Deus.